Agora a gente vai precisar conversar um pouquinho, pessoal, sobre o segundo caso, para que a gente consiga identificá-lo corretamente. Eu vou precisar ter uma conversa rápida com vocês sobre transitividade verbal. Transitividade verbal é algo que a gente vai ver agora, é como o verbo se comporta em relação aos seus complementos. Se ele pede complementos, se ele não pede complementos, qual é a função desse verbo, tá ok? Então, basicamente, a gente tem três tipos de verbo. Nós temos o verbo transitivo, que aí ele vai ser chamado de direto ou indireto, é quando eu tenho um verbo que ele precisa de complemento. É como se ele pedisse um complemento. Eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, de dizer: eu comprei um carro. Eu comprei o quê? Quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele pede um complemento, ele precisa de um complemento. Assim como o verbo vender. Minha mãe vendeu o quê? Uma roupa, um carro. Tudo bem? Eu tenho também o verbo intransitivo, que é o contrário, é um verbo que tem nele mesmo toda a informação. Eu digo, por exemplo, né, que ele é um verbo de ação que não pede complemento, por quê? Se eu digo minha mãe saiu, bom, o verbo sair foi suficiente para eu entender a informação. Fulano nasceu, bebê nasceu, eu posso querer dizer onde ele nasceu, se ele nasceu bem, né? Se ele nasceu quando ou como, posso, mas o verbo nascer, o verbo sair, o verbo morrer, são exemplos de verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Tudo bem? São verbos que indicam ação, assim como os transitivos, mas não precisam de complemento. E eu tenho o nosso verbo conhecido, que é o verbo de ligação, que é aquele verbo que não indica uma ação. Ela é bonita, ela parece bonita, ela ficou bonita, ela continua bonita. Ele apenas liga o sujeito à sua informação. Tudo bem? Só que o verbo transitivo, como a gente vai ver aqui rapidinho, ele pode ser direto ou indireto. Quando ele é direto? Transitivo direto. O aluno viu. E aí? Quando eu pergunto o aluno viu, eu pergunto o quê? Beleza? A resposta vem direto. O aluno viu o livro na mesa. O livro veio direto, veio completar o verbo diretamente, por isso ele é transitivo direto. Ele pede complementos que venham ligados a ele diretamente. Ele viu a mãe, ele viu o livro, ele viu alguém, tá? Agora, o transitivo indireto é diferente. Ele vai ser ligado através de uma preposição. As preposições mais usadas aqui nesse caso, dos verbos transitivos indiretos, são as preposições de, a preposição a, né? Ele entregou a carta a alguém, tá? Então, um exemplo que eu tenho aqui é o aluno precisa. Olha o verbo precisar. O aluno precisa, não é o quê? Tá? O aluno precisa de quê, de quem. E aí a gente vai ver que tem as preposições também em, tem a preposição a que eu falei, tá? São apenas alguns exemplos. O verbo precisar, quem precisa não precisa alguma coisa. Não é direto. Quem precisa, precisa de. Então, o transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento. Só que esse complemento vai vir ligado a ele através de uma preposição. Neste caso, a mais comum é a preposição de. No exemplo do verbo precisar, quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de. Quem gosta, gosta de. Tá bom? Então, quando o verbo pede um complemento que vem diretamente ligado a ele, eu faço a perguntinha o que ou quem. Como viu o que, comprou o que, vendeu o que, tá? E quando ele é transitivo indireto, geralmente ele vai pedir a preposição de. Quem precisa, precisa de. Quem gosta, gosta de. Quem necessita, necessita de. Tudo bem?
Por que que eu estou falando aqui, gente, de transitividade verbal, né? Recordando e dando essas noções para vocês. Porque o segundo caso, para a gente identificar um sujeito indeterminado, a gente vai precisar saber de que tipo é esse verbo. Vamos ver o número 1 aqui. Vive-se com muito cuidado ultimamente. Se eu pergunto, quem vive-se com muito cuidado ultimamente? Eu não tenho resposta. Então, eu poderia saber que alguém vive, né, nesse período que a gente está vivendo de muito cuidado com a saúde, que eu estou falando de alguém e que eu não consigo determinar, tá? Então, eu já diria, olha, aqui é sujeito indeterminado. Ótimo. Vive-se com muito cuidado ultimamente. Quem? Eu não sei quem é. Alguém vive? Sim, mas eu não sei quem é. Aqui você não teria dificuldade em dizer que é indeterminado. Mas como você vai ter certeza? Porque aqui você tem um verbo intransitivo. Eu vivo, tu vives, ele vive. O verbo viver não pede complemento. Então, a combinação de um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, ele vive, vive é singular, tá? Com essa palavrinha ser, sempre, gente, a combinação de um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular com esta palavrinha ser, mesmo que você sinta que é sujeito indeterminado, você tem que saber o motivo. Nessa combinação aqui de intransitivo com, né, o verbo intransitivo na terceira pessoa do singular com a palavrinha ser, com certeza é sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, verbo intransitivo já está nesse grupo. A segunda frase, precisa. Olha lá o nosso verbo transitivo indireto. Olha, quem precisa-se de mais pessoas solidárias? Aqui eu também sinto que é um sujeito indeterminado. Eu não sei quem precisa-se. Eu estou falando de maneira geral. Eu sei que alguém precisa de pessoas mais solidárias, mas eu não sei quem é. Eu sei que é sujeito indeterminado, mas vamos ver por quê. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Olha lá a preposição de. Quem precisa, não precisa o quê? Precisa de quê? Já sei que eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho a combinação de um verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, mais a palavrinha ser, eu de novo tenho sujeito indeterminado. Então, até agora eu já vi dois tipos de verbo. O intransitivo no singular, tá? Com a palavrinha ser, o transitivo indireto no singular, com a palavrinha ser, e tenho também esse caso aqui, no terceiro exemplo, ó. Só se é feliz com fé e esforço. O verbo é aí, gente. Eu pergunto para ele, quem é feliz, né? Quem só é feliz com fé e esforço? Quem só se sente feliz ou só é feliz com fé e esforço? Também não sei. Eu sei que eu tenho alguém que é, né, feliz com fé e esforço, mas eu não consigo determinar. Mas por quê? Porque eu tenho aqui o verbo é, que é o verbo ser. Ser, estar, lembram? É um verbo de ligação. Então, se eu tenho a combinação também de um verbo de ligação na terceira pessoa do singular com a palavrinha ser, eu terei sujeito indeterminado com certeza. Tudo bem? Mas aqui é muito importante dizer para vocês que um tipo de verbo muito importante eu deixei de comentar. Por quê? Nesse caso é importante que vocês saibam, é muito importante que a combinação, a única combinação que não vai provocar sujeito indeterminado é a combinação do verbo transitivo direto com a partícula ser, tá bom? O transitivo direto não vai gerar sujeito indeterminado e eu vou mostrar por quê. Olha esse exemplo aqui agora, gente. Se eu digo, encontrou-se um livro interessante. Primeiro eu vou olhar lá. Tento perguntar, quem encontrou-se um livro interessante? Ah, já sei. Não combinou? Eu sei que alguém encontrou, mas não sei quem é. Vou logo digo que é sujeito indeterminado. Errado. Por quê, gente? Ainda que esteja na terceira pessoa do singular e tenha a palavrinha ser, este verbo é transitivo direto. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa.
Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Essa combinação do transitivo direto com essa partícula me faz ter uma outra maneira de escrever essa frase. Quando eu digo encontrou-se um livro interessante, eu posso dizer que um livro interessante foi encontrado. Eu estou dizendo a mesma coisa. A única alteração é que o verbo encontrou se torna uma locução verbal, foi encontrado. Então, encontrou-se um livro interessante, ou seja, um livro interessante foi encontrado. Beleza, nesse caso, a locução verbal assume o papel de um verbo, não é verdade? Então, eu posso perguntar o que foi encontrado. E aí vocês vão me responder, um livro interessante. Um livro interessante é sujeito. Então, por isso que quando eu tenho um verbo transitivo direto combinado com a partícula ser, prestem bem atenção, porque essa combinação do transitivo direto me permite escrever esta frase de outra maneira, onde o sujeito aparece e ele é determinado, tá? Então, nos demais casos, tá? Como eu mostrei, vou voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês, tá? Neste caso, do verbo intransitivo, do transitivo indireto, do de ligação, sim, será sujeito indeterminado. Mas, no caso, né, que a gente viu agora, do transitivo direto com a partícula ser, não será indeterminado. Pelo contrário, eu sei que essa combinação me permite escrever a frase, dizer a mesma coisa, escrever esta mesma frase de outra maneira, de modo que eu encontre o sujeito bem destacado ali, tá? Então, encontrou-se um livro interessante, é a mesma coisa de dizer um livro interessante foi encontrado. Então, eu vou pedir para vocês fazerem duas atividades, tá? A número 1 é para escrever no caderno apenas as sentenças com o sujeito indeterminado. Então, eu vou ter que lembrar de que tipo é o verbo, se é de ligação, se é intransitivo, se é transitivo indireto, tá? Se eu consigo visualizar o sujeito lá na frase, se não consigo. E o número 2, faça como modelo e prove que a combinação de um verbo transitivo direto, aqui tem um Szinho, tá? É transitivo direto, mais o C, não provoca sujeito indeterminado. É como mostrei para vocês ali no exemplo do livro interessante, tá? Encontrou-se um livro interessante. Um livro interessante foi encontrado. E aí eu coloco esse exemplo aqui. Decoram-se bolos. Quem decora, decora o quê? Então, o verbo decorar é transitivo direto. Ele pede um complemento direto. Quem decora, decora alguma coisa. Então, eu posso escrever essa frase de outra maneira. Bolos são decorados. Decoram-se bolos. Bolos são decorados. Nesse caso aí, não é indeterminado. O sujeito é bolos, tá? Quem são decorados? Bolos. Qual é a outra maneira que eu posso escrever essa frase, provando que aqui, apesar de ter um verbo com a partícula ser, não é indeterminado. Tenta fazer conforme o exemplo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada.